O tema que a Marlene me deu foi servir e frutificar em defesa da infância, em defesa das crianças e dos adolescentes. Então, assim, eu estou, meu Deus, muito agradecida por estar aqui com vocês nesse tema. E antes de mergulhar ainda mais no tema, eu quero que você, junto comigo, leia alguns versículos que eu trouxe para a nossa meditação quanto ao servir, para a gente poder cada vez mais consolidar essa palavra dentro de nós, na nossa ação como ministrante, como pastores de crianças. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Seja a atitude de você a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que a devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Quem aqui tem o exemplo de Cristo? Na apostila que eu enviei para a Marlene, que deve estar no QR Code, tem todas essas referências também para vocês. Próximo slide nos mostra. Eu vou ler o último primeiro, tá? Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, e sede vós semelhante aos homens que esperam o seu Senhor, quando houver de voltar das bodas, para que, quando vier bater, logo passam a abrir-lhe. Bem-aventurado aqueles servos, os quais, quando o Senhor vier, achar vigiando. Em verdade, eu digo a vocês, que se cingirá e fará sentar à mesa, e chegando-se, os servirá. Quem aguarda o servir de Jesus ainda mais sobre nós? E aí eu lembro da palavra da nossa professora que nos antecedeu, dizendo que nós estamos aguardando o nosso certificado final. Amém? A nossa diplomação final. E é esse ensino que nunca vai cessar sobre nós, e é essa diplomação a mais importante que nós temos. E aqui eu quero trazer para vocês o que João e Tiago disseram para Jesus. Jesus disse, eles perguntaram para Jesus se eles podiam sentar à direita ou à sua esquerda. E aí Jesus disse para eles, vocês sabem que os que são considerados líderes nesse mundo têm poder sobre o povo, e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, preste atenção, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês, que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate a muitos. Quem aí está preparado para servir melhor a tua igreja? Quem aí está preparado para servir melhor as suas crianças? Quem aí entendeu o que Jesus está dizendo do que é servir? E agora eu quero você abrindo a sua Bíblia comigo, no versículo também de Mateus 18. Mateus 18. Do versículo 1 a 6, que vai dizer assim, naquela mesma hora, chegaram os discípulos aos pés de Jesus, dizendo, quem é o maior no reino dos céus? E aí a gente percebe que aqueles discípulos estavam entre si, questionando quem era o maior. Uma discussão bem madura, bem interessante, uma discussão que traz um conhecimento muito grande, verdade, irmãos? Verdade, ministros? Não. Uma discussão imatura, uma discussão que não vai levar a nada, mas que vai tirar forças, mas que vai cessar momentos importantes. E eu imagino aqueles homens questionando e um debatendo, não, eu sou o maior porque eu falo melhor que você. E o outro dizendo, não, eu sou o maior porque eu prego melhor. Não, eu sou o maior porque eu conheço mais gente e eu viajo mais. Não, eu sou o maior porque eu faço melhor o alimento. Ao invés de todos usarem os dons para servir, eles queriam usar os dons para ser o maior. E a Bíblia diz que eles continuam, mas eles vão até o mestre. E a Bíblia vai dizer que Jesus, chamando um menino, o pôs no meio deles e disse, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrarás no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esse menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como esse, a mim me recebe. Agora, o que a Bíblia vai dizer?
no próximo versículo. Lê bem forte comigo. Mas qualquer um destes pequeninos que crê em mim, uma mó de azenha, e se submergisse na profundeza do mar. A Bíblia está dizendo de uma maneira bem clara para mim e para você, que se nós não estamos aqui para fazer as crianças caminhar, para fazer as crianças frutificar, para fazer as crianças se alimentar, para fazer as crianças sobreviverem e viverem a plenitude do amor de Deus, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra e se submergisse na profundeza do mar. Nós estamos aí num setembro amarelo, não é verdade? Falando sobre a saúde mental. E eu quero que você compreenda que nós não podemos deixar nossas crianças e nossos adolescentes morrerem, tropeçarem. O Jesus usou um termo tão que a gente pensa assim, a gente tropeça em quê? A gente às vezes tropeça num ressalto. Às vezes a gente está passando assim numa casa, às vezes a gente não conhece, tem um ressalto e a gente cai. Agora preste atenção em uma coisa. Quantos tropeços nós estamos vendo hoje para a infância? Como nós estamos vendo o que está acontecendo, e eu coloquei aqui para vocês alguns, bem poucos dos tropeços que nós temos visto acontecer para que as crianças possam se machucar, se ferir e até morrer espiritualmente também. E aqui eu coloquei alguns dos tropeços. Abandono afetivo. E qual é esse abandono afetivo? A ausência de afeto aos filhos. A ausência de ajuda na intervenção de problemas psíquicos. Problemas cognitivos, problemas emocionais. Eu sei que vocês dentro da sala de aula têm alunos que estão sofrendo com abandono afetivo. Estão sofrendo com a ausência da família diante da realidade que eles estão vivenciando. E às vezes são os alunos mais difíceis que estão na sala, porque eles estão dizendo, não está tudo bem. E aí eu volto com você lá na visão, de não perdermos a visão com as crianças e com os adolescentes. Aqui nós vamos colocar, deixar de acreditar no potencial da infância, deixar de acreditar naquilo que a infância tem de mais valioso para que ela faça acontecer tudo aquilo que Deus tem para eles. Para exercer o seu papel de cidadão do céu, porque a criança é usada por Deus agora, hoje, nesse momento. Ela é instrumento de Deus aonde ela está. Ela é instrumento de Deus para mudar uma realidade de uma sala de aula. Eu acredito nessa geração. Eu acredito em meninas e meninos que quando estão sendo ensinados contrário à sua convicção, mas eles têm a convicção dada dentro de casa pela família, eles se levantam dentro de sala de aula e dizem, não é bem assim, porque na minha casa eu aprendi assim, 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 porque eu tenho um Deus que muda história. Aleluia! Nós temos crianças e adolescentes que estão sendo revestidos de autoridade de Deus para vencer. E nós precisamos entender que nós precisamos vê-los como tal. Eu quero ver mulheres, eu quero ver homens, eu quero ver mães, que assim como aconteceu lá no Egito, há tantos anos atrás, eu quero ver mulheres e homens que possam verdadeiramente conseguir proteger seus filhos, seus alunos. Existia uma mulher chamada Joquebede, que não precisou esperar o mar vermelho se abrir para saber que ela estava gerando um milagre. Ela estava gerando um homem segundo o coração de Deus para viver o extraordinário aqui. É muito fácil ver Moisés depois que as coisas e os milagres estão acontecendo. Tem Moisés, tem homens e mulheres de Deus na sua sala de aula que você está cuidando para viver o extraordinário de Deus. Amém, professores? Vocês estão cuidando da prioridade de Jesus. Foi Jesus que disse, aquele que recebe uma criança tal como essa está me recebendo. Blumenau está recebendo Jesus com toda a provisão, com toda a graça e com toda a honra que ele merece. Joquebede protegeu Moisés. Joquebede não deixou que Faraó pegasse o propósito
pegasse o projeto dela, Joquebede, ela foi usada por Deus e ela usou as ferramentas que ela tinha naquele tempo. Olhe para cá. Ela usou as ferramentas que ela tinha. Deus instruiu ela dentro daquilo que ela podia e que ela tinha. Olhe para cá, levanta a tua mão, você que precisa de algo especial do Senhor. Eu não sei qual a necessidade dos seus alunos, mas eu sei que assim como Deus fez com Moisés, Deus vai fazer com os seus. Deus vai fazer com seus filhos, Deus vai fazer com os seus alunos, e você vai receber a estratégia dele para mudar a história. Tem cestinho sendo preparado em Blumenau para proteger uma geração em perigo. Oh, aleluia! É tempo da gente se levantar. Eu estou vendo o problema, mas a gente tem a solução. Quando eu vi o deputado dizendo da criança que foi estuprada, mas você sabia que a pessoa que teve relação com essa menina era também uma adolescente. Um menino de 13 anos. Nossas crianças e nossos adolescentes estão perdidos, mas serão achados por homens e mulheres que não vão deixar a visão passar. Que estão vendo um governo mandando matar uma geração, mas tem homens e mulheres de pé e não vão permitir que isso aconteça. Porque a igreja ainda está na terra. E enquanto estivermos aqui, somos sal e luz. Somos sal e luz. Só quem é sal e luz pode adorar a Jesus nessa tarde. E diga para Jesus: Senhor, conta comigo para fazer a diferença. Aleluia. A falta de conhecimento, irmãos. Anote aí. Um dos motivos maiores de fazer as crianças e os adolescentes tropeçarem, a falta de conhecimento. Deixar de acreditar no potencial deles. Abandono afetivo. Permitir que a criança presencie violência. Olhe para mim. Esses 2 adolescentes que tiveram relações sexuais. Eu me compadeço dessa família, porque essa é a realidade de muitas famílias. E nós não estamos aqui para apontar ninguém. Eu estou aqui e você está aqui para dizer assim: nós estamos juntos nessa guerra. Essa guerra sua também é minha, porque nós fazemos parte de um mesmo lugar. Nós estamos indo para o mesmo destino. É um destino que nós temos. A nossa esperança é o céu. As nossas crianças e adolescentes precisam de instrução e conhecimento. Nós precisamos entender que um dos pontos primordiais para que elas tropecem é não ter pessoas de confiança. O que é uma pessoa de confiança, gente? Quem é uma pessoa de confiança? Fala para mim. Quem? Os pais? Quem mais? Eu, muito bom, parabéns. Olhe para cá. Pessoas de confiança têm que ter características, faz assim, que você vai entender se você é ou não uma pessoa de confiança. Fala comigo, uma pessoa de confiança me ama. Uma pessoa de confiança me ouve. Uma pessoa de confiança acredita no que eu falo. Uma pessoa de confiança me ajuda a sair de situações difíceis. Uma pessoa de confiança se preocupa com os meus sentimentos e emoções. Quem é uma pessoa de confiança? Levanta a sua mão para o céu. Olhe para cá, uma pessoa de confiança ouve. Uma pessoa de confiança acredita. Uma pessoa de confiança se preocupa com sentimentos e emoções. Uma pessoa de confiança não deixa a visão passar. Olhe para cá. Quem conhece a história da Lucélia Rodrigues? Um dos pontos primordiais que ela diz é: olha, se eu tivesse tido um professor ou uma professora que tivesse uma visão aguçada e tivesse percebido que eu ia para a escola com band-aids nas pontas do meu dedo e tivesse perguntado para mim: o que é isso, filha? Olhando no meu olho com compaixão e com conexão, eu poderia ter sido livre dos abusos muito antes do que eu fui livre.
Lucélia Rodrigues foi uma menina que foi adotada por uma empresária em Goiânia e sofreu diversos tipos de violências. Olhe para mim. Tem muitas crianças que vão ter a sua visão para ser libertas de situações violentas. E em nome de Jesus, vocês serão as pessoas de confiança que elas vão encontrar. Porque nós estamos vendo elas tropeçarem por falta de diálogo. Nós estamos vendo uma geração tropeçando porque não tem uma mesa de diálogo em casa. Ontem foi falado sobre a mesa. Pesquisas nos mostram que crianças que estão sobre a mesa, junto à sua família, são muito mais aconchegantes, muito mais expressivas, muito mais conquistadoras. Crianças que não têm acesso com a mesa, não têm diálogo, não faz as refeições em família, junto com os pais, junto com os seus, são crianças muito mais propensas a usar drogas, são crianças muito mais propensas a estar no meio da bebida, são pessoas emocionalmente abatidas. Eu quero que a tua casa tenha mesa, lugar largo para conversa. Eu quero que a sua casa, quem aqui é mãe e pai? Levanta a mão bem alto. Você vai começar dentro de casa, dentro de casa. A sua mesa vai estar farta do alimento principal. A tua mesa vai estar farta do alimento primordial. Antes de qualquer livro e qualquer lei que trouxesse a proteção da infância, que eu trouxe aqui até exemplificando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que fez 32 anos, nós já temos algo muito especial que protege a infância. Jesus é o maior protetor da infância, e eu quero que você compreenda isso, mas para isso a gente precisa olhar para dentro de nós. Porque o maior alimento que tem que estar na casa daquele que ama o Senhor é a palavra. Porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Não vai ficar no escuro, porque Deus vai trazer revelação o que está acontecendo. A palavra é um alimento que não pode faltar. A palavra é o alimento que tem que estar lá no meio do alimento físico, tá? O alimento espiritual. Filho, vamos agradecer por esse alimento, porque Deus não tem deixado faltar. Filho, vamos orar, porque nós precisávamos do alimento, precisávamos da provisão, o Senhor trouxe. Porque aqui tem resposta para todo tipo de pergunta. Aqui tem instrução para qualquer idade. Aqui é a bússola, aqui é o mapa, aqui é a instrução real para todos aqueles que querem morar no céu e estão preparados, estão se preparando para estar lá. Que a tua mesa seja lugar de diálogo, seja lugar de atenção, seja lugar de olho no olho, que a palavra, que a instrução de Deus seja cada vez mais real dentro do teu lar. Porque nós precisamos de conexão com essa geração. Nós precisamos que eles entendam quem eles são em Deus. E eu quero que você entenda os prejuízos que nós estamos vivenciando através do último ponto que eu coloquei aí, bem abaixo da falta de diálogo. Qual é? Pornografia. Tia Keila, mas a pornografia? É, a pornografia. Olhe para cá. Eu estou vendo uma geração de crianças e adolescentes mergulhados na pornografia. Eu estou vendo uma geração de crianças e adolescentes que estão assistindo conteúdos para maiores, que nem deveria ser de maiores de idade. A pornografia afeta o cérebro, a pornografia afeta toda a construção da criança e do adolescente. Nós precisamos avançar e entender que esses assuntos têm toda a espiritualidade necessária para que a gente chegue primeiro. Tia Keila, mas como que a gente vai falar sobre isso? Isso é assunto da família. Ei, se tem uma instituição que tem o controle da família e das crianças, se chama igreja. É aqui o lugar de falar sobre isso. É aqui o lugar de trazer os conceitos verdadeiros de como nós devemos nos proteger e proteger o outro. Quantas vezes a gente vai palestrar para os adolescentes e a gente vai falar para eles sobre pornografia. Um olha para o outro e diz: aquilo que a gente já está viciado, aquilo que a gente já está acessando.
Se a igreja não fala do assunto, o diabo já tomou posse dele. Se a igreja se ausenta desse lugar de proteção, se a igreja se ausenta desse lugar de servir falando desse assunto, o diabo toma posse. Mas a igreja de Blumenau está de pé diante desse assunto, porque nós não vamos deixar o diabo achar brechas. Nós vamos chegar primeiro. Quando uma criança e um adolescente têm acesso à pornografia, ele é traumatizado. Ele se confunde em quem ele é. Quando as pesquisas nos trazem a realidade da pornografia, a gente vai entendendo que toda criança e todo adolescente que tem o contato com a pornografia, ele começa a reproduzir aquilo que ele viu. E aí, quem aí está percebendo uma geração de meninos e meninas erotizados? Quem aí está percebendo uma geração de meninos e meninas com conversas muito além da idade? Só eu? Tem alguém que está vendo? Por quê? E aí você pode, às vezes, fazer essa pergunta, né? Parece que a infância, parece que a inocência deles tem acabado mais cedo, parece que eles estão agora mais ativos, as crianças já estão nascendo com mais sabedoria, com mais entendimento. Na verdade, o que está acontecendo é que, infelizmente, o conhecimento, de maneira distorcida, tem chegado mais rápido para eles. Tudo o que estamos vendo acontecer, tudo que nós estamos vendo, as influências que estão trazendo sobre as crianças das nossas igrejas, vem de toda essa informação que eles já estão tendo sem nenhuma maturidade para elas. E aí eu vou, junto com você, pensar em qual idade nós tivemos acesso à internet. Qual idade nós tivemos acesso a celular? E qual idade seus filhos teve acesso a isso? Qual idade seus filhos está tendo acesso a isso? E aí a gente pode lembrar também e perceber qual era o celular que a gente teve na época, né? Tem gente olhando e falando, aquele amarelinho, não, era aquele pretinho meu, aquele gigante da Nokia. Aquele que tinha uma antena bem grande. Esse é o meu. Eu amo essa hora nostálgica de vocês. Eu amo. Porque é essa hora que a gente vai lembrando como nós não estamos ficando velhos, nós estamos ficando experientes. E essa experiência está nos trazendo o quê? Está nos trazendo, às vezes, um confronto ou uma tranquilidade e um descanso. Quando a gente fala em servir, em frutificar, eu lembro do meu pai no interior. O meu pai tem uma fazenda lá, um cantinho dele lá, e eles estão plantando, eles estão trabalhando. Pensa num negócio que dá trabalho. Pensa num negócio que tem que aguar de dia, aguar mais cedo, tem que aguar mais tarde, depois do sol, porque se aguar antes pode queimar as folhas. É trabalhoso, irmãos, mas é muito compensador. É muito maravilhoso a gente ver os frutos de tudo isso. Olhe para cá, quando a gente percebe que a tecnologia e tudo aquilo que a gente vivenciou e está vivenciando está com um acesso muito precoce na mão das crianças e dos adolescentes, a gente percebe que isso é muito sério. Tem criança e adolescente que não sabe o que é disquete, não é verdade? Acham que é aquele chocolate que a gente come, aquela bolinha. Por quê? E não está tão distante da gente, mas a geração Z, que é a geração dos nossos alunos e dos nossos filhos hoje, é a geração que já estão nascendo com o smartphone na mão. Já estão nascendo com toda essa tecnologia na mão. E olhe para mim, nós temos um desafio gigante. Olha o que a Sociedade Brasileira de Pediatria diz. É impossível imaginar uma infância livre de influências dos equipamentos eletrônicos, por isso os limites precisam ser vistos e revistos diariamente. O ideal é que o contato com os eletrônicos não aconteça antes dos 2 anos e, sobretudo, nas 2 horas que antecedem o sono e durante as refeições. Os riscos são maiores do que as vantagens educacionais. As crianças não conseguem transferir o que vem na tela para a realidade, portanto, precisam ser ensinados sobre o que estão assistindo para que associem experiências reais. O cérebro necessita de boas doses do mundo real, para que se estruture como esperado. Nós estamos vivendo um tempo de muita necessidade de entendermos sobre isso. Os incentivos servem como asfaltos para as construções dessas pontes cerebrais.
E os incentivos são o quê? Está dando para você ler aí? Os incentivos são toques, brinquedos, músicas, livros. Os incentivos é tudo que gera conexão entre a criança e a família. Os incentivos não é algo tecnológico. O incentivo que as crianças precisam é algo humano. E a gente está querendo trazer algo que é tecnológico. Nós precisamos da humanidade. Nós, como seres, sermos a conexão dessa geração. E aqui os especialistas vão nos dizer: o acesso precoce sem limite à tela dificulta o quê? Lê bem forte comigo. Dificulta o desenvolvimento da empatia e da capacidade de lidar com uma criança sem empatia. O que é empatia, gente? Sentir compaixão. O que Jesus sentiu? Compaixão. Empatia é a gente se colocar no lugar do outro. Você está vendo uma geração vindo aí que não está sentindo a dor do outro? Nós temos uma resposta. Eles estão tendo acesso precoce sem limite à tela. Sim ou não? Eu estou vendo uma geração de pais também tendo acesso sem limite e sem controle à tela. Sim ou não? Começa em quem? Põe a mão no seu coração e diga: em mim. Começa comigo. Nós precisamos estar desconectando para que a gente possa conectar com aquilo que é essencial. Nós precisamos estar trazendo para as crianças e para os adolescentes aquilo que é real dentro de nós. Lembra do nosso palestrante ontem dizendo: a gente vai passar aquilo que a gente tem. A gente não tem como dar aquilo que eu não tenho. Se eu não tenho essa experiência, eu não vou transmitir. Mas o Senhor está aqui nessa tarde para nos instruir, nos dar a capacidade de estarmos vendo a necessidade da atualidade. Porque eu sou alguém que serve e frutifica em defesa das crianças e dos adolescentes. Você pode dizer bem forte comigo: eu sou parte de uma geração de professores que serve e frutifica em defesa das crianças e dos adolescentes da nossa nação. Em nome de Jesus. E para isso a gente precisa agir dentro daquilo que nós estamos vendo que é a dificuldade da atualidade. Nós precisamos ajudar as famílias a entender isso. A conexão familiar, ela vem através de contato humano. E aí, todos os especialistas vão dizer, em unanimidade, para que o corpo e a mente, a cabeça da meninada valham por mais de 1000 processadores. O que é essencial? O que é essencial para uma criança ter o seu desenvolvimento em plenitude? Uau, tia Keila, brincar. É? As crianças hoje sabem o que é brincar, gente? As crianças hoje sabem na família o que é ter contato para brincadeira, para conexão afetiva? Não, mas professores, olhe para mim, eu tenho um desafio para você. E você vai sair daqui revestido de autoridade de Deus para poder vencer esse desafio. Os pais das crianças que você cuida vão aprender a conectar o coração deles com o coração delas, através da instrução que você vai levar, porque eles não vão ser tratados como alguém que vai ter uma babá eletrônica, mas vão ser tratados como seres em desenvolvimento e que precisam de conexão afetiva para que sejam verdadeiramente usados na mão de Deus. Para que conheçam o Senhor, as crianças precisam ter conexão com o que é humano. Nós temos todo, no nosso corpo, nós temos portas no nosso corpo para sentir o mundo, não é verdade? Aqui nós usamos todas essas portas de maneira tão linda. Usei meu olfato, usei meu paladar, usei a minha visão, usei a minha audição, não foi? Vocês não usaram tudo isso? Ontem tampamos a visão da colega para fazer a dinâmica e ela, apalpando o boldo, ela já sentiu o gosto dele. Ela usou todas essas portas do corpo para que ela pudesse entender aquilo ali, para não sentir o gosto amargo. Ela já estava apalpando e entendendo. Olhe para mim, nós precisamos de ter contato
E nós precisamos ajudar as crianças para que todas essas portas do corpo delas possam ser usadas para a glória de Deus. E tudo que elas possam ver seja para a glória de Deus. Tudo que elas possam ouvir seja para a glória de Deus. Tudo que elas possam fazer, tocar, seja para a glória de Deus. Mas para isso ela precisa da humanidade da família para poder mostrar. Da humanidade da igreja para poder perceber. Nossas crianças e adolescentes precisam ter cada dia mais homens e mulheres entendendo o que elas estão sentindo e o que elas precisam, para que possam resolver seus sentimentos e suas emoções. Nós estamos vivendo um tempo de desafio, porque nós temos aí nas mãos algo que já substituiu o nosso despertador, já substituiu a nossa TV, já substituiu o rádio, já substituiu tudo, a câmera fotográfica, o cardápio. Eu estava a sair com os meus filhos esses dias e falei, filhos, vamos deixar o celular em casa. Porque a gente não vai sair com o celular. Tudo bem, mãe, então vamos, deixamos os 4, deixamos o celular. Quando a gente chega no restaurante, sentamos, falamos, vamos conversar, mas vamos pedir alguma coisa primeiro. Primeira coisa que o garçom chegou e falou, não tem, já pediram? Eu falei, não, mas cadê o cardápio? Ele disse, não, está no QR Code. Eu falei, eu não quero QR Code, eu quero papel. A gente não trouxe o celular. Irmãos, me deu vontade de chorar. Porque eu falei, meu Deus. E aí eu fui pesquisar na minha cidade e já está em trâmite um projeto de lei para que todos os estabelecimentos tenham também o cardápio de papel. Parece uma coisa simples, mas também é necessário para a gente poder... Vocês estão entendendo que está tudo voltando para a tecnologia e a gente está perdendo a conexão? Olhe para mim, igreja, desperta! Desperta e perceba se você precisa olhar para trás e parar um pouco. Professores, antes de vocês cuidarem das crianças, vocês vão cuidar dos seus filhos. É isso que nós vamos fazer sempre. E nós estamos aqui hoje em defesa da infância, falando para os seus filhos, para que você entenda com os seus filhos, porque o que você vai viver em casa, você vai ensinar para os outros lá fora. E eu falo para você que vai ter desafio, vai ter confronto, mas vai ser a glória de Deus acontecendo, porque onde tem desafio, Ele está conosco para resolver. Aleluia! Nossos adolescentes, nossas crianças vão ver os milagres acontecendo, e depressão vai cair por terra, e crise de ansiedade vai cair por terra, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Nós cremos em um Deus de milagre, mas para isso a gente precisa conversar com Ele e ter intimidade. Eu não sei a necessidade dos seus filhos e das suas crianças, mas o Senhor sabe, você também. O Senhor já soprou no teu ouvido. Fecha os seus olhos por um minuto. E eu quero você entregando para Jesus. Jesus, a minha necessidade é essa. Eu quero ser um defensor da infância. Me ajuda e me dê discernimento. Porque eu preciso da Tua misericórdia sobre a minha vida, sobre os meus alunos, sobre os meus filhos principalmente, Senhor. Nós estamos vendo uma geração em perigo e nós não podemos ficar calados, Senhor. Nós precisamos erguer a nossa voz em defesa daqueles que não podem se defender, daqueles que estão sendo entregues, Senhor, a conteúdos pornográficos diariamente. Aquele, Senhor, que às vezes não tem ainda o seu lar aberto ao diálogo, mas nessa tarde nós, em nome de Jesus, profetizamos um lugar e um lar separado para a Tua glória e para a Tua manifestação grandiosa, Senhor. Porque o meu lar vai ser servido por mim e vai ser frutificado pelo Senhor. O Senhor vai fazer crescer essa semente que você está lançando. Você não está aqui à toa, não desista. Não pare, não retroceda, mas fique atento à visão do Senhor, porque a semente que você está levando é para ser lançada na terra da tua casa e da tua igreja. Aleluia! Aleluia! Nós estamos em desafios gigantescos. Eu tenho que trazer para vocês alguns dados e algumas estatísticas. Cerca de 366 crimes cibernéticos são denunciados por dia no Brasil. A maioria das vítimas encontradas em materiais de abuso infantil online são meninas de 3 a 10 anos de idade.
Quem dá o celular, irmãos? Somos nós. Cyfernet ainda trouxe que entre 2021 e 2022 cresceu os 10% de casos de abuso sexual de crianças na internet. Depois da pandemia, esse número aumentou ainda muito mais, porque o acesso foi muito mais amplo e muito mais difícil de limitar, porque a partir de então passaram a estudar. A idade em que o abuso sexual se inicia geralmente é entre 6 e 12 anos de idade. A idade em que o abuso sexual é mais frequente varia de 8 aos 12 anos de idade. Nos Estados Unidos, 1 em cada 4 mulheres sofre algum tipo de abuso sexual antes de chegar aos 18 anos de idade. Em mais de 1/3 das notificações de abuso sexual, as vítimas estão dentro da faixa etária de 5 anos ou menos de idade. Quantos anos, igreja? Quantos anos, igreja? 20 a 35% dos agressores sexuais foram abusados sexualmente quando crianças, e 50% deles foram vítimas de maus tratos físicos combinado com abuso psicológico. Olhe para mim. Hoje, os abusados e os abusadores, nós precisamos analisar tudo isso. Nem todo abusado se torna um abusador, mas todo abusador já foi abusado de alguma forma. Você está entendendo isso? Por isso, eu e você precisamos fazer um pacto pela infância. Eu lembro da nossa ministra linda e amiga Damares Alves, nosso querido doutor Guilherme Shelby, como a nossa vereadora disse aqui. São pessoas que cada vez mais nos fortalecem para continuar firmes diante na ponta onde a gente está. Olhe para mim, nós precisamos ajudar essa geração de crianças a crescerem sem ser traumatizadas, e isso depende de mim, de você. Começa dentro de casa, começa dentro do nosso meio, é dentro da nossa família. 80% dos abusos sexuais acontecem dentro de casa, com pessoas que as crianças conhecem, que fazem parte do meio familiar, ou pode ser até mesmo os pais. Mas olhe para mim, onde há uma igreja protetiva, abusadores serão libertos pelo Senhor Jesus. Onde tem uma igreja que fala e que trata do assunto com a seriedade que ele precisa, os abusadores encontrarão cura dos seus traumas, das suas dificuldades, e até mesmo, como muitos querem dizer que existem uma porcentagem da parafilia, serão transformados pelo Senhor também. Porque Deus faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque eu tenho uma igreja que se levanta e diz: nós não aceitamos mais crianças e adolescentes serem abusados sexualmente. Porque existem meninos e meninas, existem crianças, existem professores, existem mães, mulheres e pais que não vão se render diante dessa realidade. Nós nos levantamos como pessoas que vamos servir e frutificar, não ouvir e esquecer. É profético esse tema. Porque quando você sair daqui entendendo que você vai servir e frutificar, o diabo não vai achar brecha, porque você vai chegar primeiro. Aleluia! 35% das famílias incestogênicas abusam de álcool. Os agressores sexuais de crianças e adolescentes que sofrem distúrbios psiquiátricos são uma minoria. A violência sexual contra crianças e adolescentes é a 4ª maior causa de denúncia no Disque 100. Para que você e eu possamos entender melhor, eu quero que você traga para mim, junto a tudo que nós estamos vivenciando esses dias. Eu não trouxe esses vídeos, porque eu não vou colocar aqui vídeo que vá trazer conhecimento dessa erotização, porque nós não vamos propagar isso. O meu Instagram não vai ter esses vídeos, amém? O seu Instagram não vai ter esses vídeos, amém? Quando a gente quer denunciar algo, pega uma imagem, pode ser, e faça um vídeo em cima da imagem, mas não coloque o vídeo que você não queria que o seu filho assistisse. Amém, igreja? Propague aquilo que você gostaria que ele visse. Porque às vezes a gente é alguém que está fazendo compartilhar aquilo que a gente não queria que fosse visto. E, ai, tia Keila, mas é esses vídeos que faz acontecer. Vocês viram o vídeo do cavalo
taradão lá, que foi numa escola no Rio de Janeiro. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Se não viram, eu vou explicar para você o que aconteceu. Uma apresentação musical na escola para crianças do ensino fundamental, uma pessoa vestida de cavalo e dançando músicas eróticas, fazendo essa apresentação. Depois chega bailarinos, que eram homens travestidos de bailarinos. Isso em uma apresentação de uma escola. Isso é conteúdo que erotiza crianças, igreja? Sim. Professoras e diretores de escola dançando músicas pornográficas, dançando músicas de funk com as crianças. Olhe para mim. Nossos filhos, as nossas crianças têm que ter um lugar de diálogo dentro de casa. Porque quando eles entendem o que é uma música que não se deve ouvir, através de um diálogo dentro da sua família, quando chegar na escola e isso acontecer, eles vão sair da rodinha e dizer: eu não danço esse tipo de música não, diretora, porque eu sou diferente, eu tenho alguém que me ensinou que eu tenho valores e princípios e essas músicas não fazem parte dele. Olhe para mim, mas eles precisam ter esse conhecimento antes. Por isso a mesa tem que estar aberta. Tem que puxar a cadeira e sentar junto e conversar da atualidade. Tia Keila, mas como é difícil, eu não fui ensinado sobre isso. Há um Deus poderoso aqui para te ajudar. Porque toda a instrução, ela vem do Senhor e Ele está aqui. Porque tudo é bíblico. Olhe para mim, você vai pegar a história de Adão e Eva, mamãe. Papai, professor, pastor. Eu não quero mais ninguém pregando sobre Adão e Eva sem trazer a mensagem do que diz. A Bíblia vai dizer que quando eles comeram o fruto, eles perceberam que eles estavam o quê, igreja? Pelados, nus. Estar nu é estar despido as suas partes íntimas. As crianças não sabem pelos pais qual é o nome correto das partes íntimas. Tem famílias chamando ainda dos nomes pejorativos. Tem famílias ainda trazendo o nome das partes íntimas com nomes que não são verdadeiros. Olhe para mim, não é a escola que tem que ensinar isso, quem tem que ensinar é você como família, como pai e mãe. Nossos filhos precisam saber o nome correto da parte íntima. Isso é protetivo e preventivo. Aquilo que nós não falamos, o diabo toma posse. E agora ele diz o seguinte: você não importa com qual parte íntima você nasceu, você pode ser o que você... Mentira do diabo, tem uma igreja de pé que vai dizer a verdade. A Bíblia vai dizer pra gente, a tia Anitta falou aqui de uma maneira tão linda, e eu tinha trago a couraça pra gente poder conversar sobre ela, e eu quero que você se lembre quando Paulo vai dizer sobre a couraça da justiça, o capacete da salvação. Ele usou a ilustração de um soldado romano. E qual é essa parte da armadura? O cinto de quê? O cinto de quê? O cinto da verdade protege qual parte? Íntima. Quem está entendendo da glória a Deus? Quem está entendendo que é com a verdade que a gente vai combater a mentira e proteger nossas crianças e adolescentes? Aleluia! Vocês estão entendendo a espiritualidade desse assunto, igreja? Vocês estão entendendo que desde o início o diabo veio para distorcer aquilo que Deus fez com tanta grandeza? A pornografia veio distorcer aquilo que Deus fez com tanta grandeza. A erotização infantil veio distorcer aquilo que Deus fez com tanta grandeza. Estatisticamente, irmãos, é comprovado, crianças e adolescentes que têm diálogo sobre essas questões dentro de casa, eles têm um acesso muito mais longe da relação sexual, porque eles têm todo o conhecimento dentro de casa. Eles não precisam ir por curiosidade. Eles não precisam ter acesso pela internet. Eles têm uma mesa para conversar. Eles têm liberdade de conversar e perguntar o que eles têm dúvida. Eu quero saber quantos estão entendendo e dizendo: Deus, a minha casa vai estar aberta para esse assunto. Oh, aleluia! É a verdade que Deus vai trazer sobre a tua família que vai trazer libertação e cura sobre nossos filhos. O abusador, quando vier tocar nos nossos filhos, ele não vai achar lugar, porque vai ter criança que vai entender que nas partes íntimas ninguém deve mexer, brincar, tocar. Tem nome, é importante, tem roupa específica.
E eu não posso dar uma palestra falando da defesa da infância sem falar para vocês, pelo amor de Deus, saiam daqui dizendo para os seus filhos o nome correto das partes íntimas. E eu quero lembrar vocês qual é o nome correto da parte íntima das meninas. Vamos lembrar agora o nome correto. Vagina é o que está no interior, é no canal vaginal. O que nós vemos se chama vulva. Fala comigo. Mais forte. Vulva, não é uva. Tá? É vulva. Fala comigo. Vulva. Papai do céu fez a vulva de uma maneira muito especial. Olhe para mim, igreja. As crianças precisam aprender a higienizar suas partes íntimas. Precisa aprender que essa parte é tão importante, tão querida do Papai do Céu, que precisa ser protegida de maneira especial. A gente precisa saber o nome correto. E filho, filha, precisa estar bem protegido. Os meninos são diferentes das meninas. Gente, isso é muito espiritual. É tão espiritual que quando Adão e Eva pecaram, a primeira coisa que viram é que estavam nus foi no pé de figueira. Pegaram folhagem e taparam as suas partes íntimas. E a gente pula essa parte. A gente deixa essa parte de lado, sendo que é essa parte que o diabo tem usado para distorcer a sexualidade das crianças e dos adolescentes. Mas tem professores sendo revestidos para servir, para frutificar em defesa da infância. As crianças não vão chegar na escola para aprender sobre isso. Elas vão levar o conhecimento da casa para a escola. Ai, tia Keila, mas como que eu vou falar para o meu filho? Ele já me perguntou como é que ele nasceu. Olhe para mim, igreja. Se você não entende a espiritualidade de contar para o seu filho como ele nasceu, você precisa vir para mais perto do Pai. Gente, para mim não existe coisa mais linda do que ver o Deus que nós servimos fazer o corpo do homem e da mulher de uma maneira tão extraordinária. Oh, aleluia! Eu sempre dentro de mim me batia falava, meu Deus, como que eu consegui gerar os meus meninos? Há um Deus poderoso, que muitos não querem acreditar que Ele existe, e tem que ter muito mais fé para não acreditar nele do que para acreditar. Mulheres, levanta a tua mão e diga, eu sou projeto de Deus, tenho graça de Deus sobre a minha vida, e eu vou mostrar isso com o meu ensinamento. As mulheres têm aí os seios, a vulva, o ânus, correto? Como parte íntima, sim ou não? Dá glória a Deus. Mais forte! Eita, vamos frutificar em favor da infância. Os homens, cadê os homens que estão no departamento infantil? Levanta a mão os homens, bem alto, bem alto. As mulheres podem aplaudir, os homens pode aplaudir, pode aplaudir, pode aplaudir. Coisa linda ter vocês aqui. Os homens têm parte íntima também, pessoal? Qual é o nome da parte íntima dos homens? Parabéns. Não é tênis. Né? Tem alguém rindo aqui no fundo. Olhe para mim. Nós precisamos ensinar as nossas crianças. Os nossos meninos também são abusados. Os nossos meninos também são tocados indevidamente. Os nossos meninos são infelizmente tocados de uma forma tão trágica que muitas vezes não conseguem falar porque a nossa cultura é trazido o homem como alguém que é pegador. Mas nós vamos ensinar nossos meninos que eles são cavalheiros, que eles são homens de Deus e que tem um tempo certo para todas as coisas, que eles podem esperar, os hormônios vão chegar, mas eles vão conseguir se controlar porque há um tempo certo. Deus tem um objetivo na relação sexual e precisa esperar o tempo certo para que isso seja feito debaixo da proteção de Deus. Oh, aleluia! Quantas famílias vão entendendo e vão vivendo essa prática e os nossos adolescentes e as nossas crianças vão colhendo esses frutos de conhecimento para não serem confundidos lá na frente. E aí, quando eu termino a palestra, muitos vêm para mim e dizem, tia Keila, por que eu não ouvi você quando eu era mais nova? Porque eu deixei me tocarem. Eu deixei ser tocada por alguém. Olhe para mim. Você não tem culpa se algum abusador chegou até você. Mas eu quero dizer para você que hoje você é a defensora da infância, que às vezes você não teve na sua época da infância. Pode aplaudir a Jesus por isso. Olhe para cá.
A gente precisa entender a espiritualidade desse assunto. Nós precisamos ser canal de voz para esse assunto. E quanto mais professores saindo daqui entendendo que precisa mergulhar mais nesse assunto, mais feliz eu vou ficar. Porque eu não aprendi sobre isso, mas eu mergulho para aprender, porque eu vou ensinar mais. É sobre isso que eu e você precisamos entender. A erotização infantil, ela distorce o que é verdade. Se você não entende isso e não conversa sobre isso, a erotização vai chegar e tomar lugar. Mas se o meu filho e a minha filha sabem que tem um limite e que ela não pode ver nenhuma outra pessoa sem roupa e nenhuma outra pessoa pode vê-la sem roupa, quando alguém enviar um vídeo pornográfico para ela, ela vai dizer: mãe, olha o que meu amigo mandou. Mãe, olha aqui o que estão querendo. Porque vai ter uma mesa de diálogo, vai ter um conhecimento prévio e vai ter a proteção de Deus infinitamente mais sobre vocês. Mas para isso a gente precisa ser efetivo na conversa. E é no dia a dia. Vai ter assunto. E a gente vai conversar sobre esse assunto na linguagem da criança. E a gente vai valorizar materiais que ensinam e que falam sobre esse assunto. E aqui, vocês já conhecem, alguns, eu imagino que já até adquiriram, porque eu já estive aqui com esse material. Foi elaborado para trabalhar a prevenção, para falar das partes íntimas através da música. Porque quem criou as partes íntimas não foi o diabo, foi o Senhor Jesus. Foi o Senhor que criou o homem e a mulher. Com canções, com atividades, com dinâmicas. Quando eu fui fazer o livro, meu produtor falou: tia Keila, você é doida, vai fazer livro, fica caro. Eu falei: vou fazer livro, eu sou professora. O que são os incentivos que as crianças precisam? O que é palpável. Eu estou aqui com as minhas folhinhas, cheio de folhinha, minha impressora. Eu não posso perder o que é palpável. Por favor, meus amores, não deixe a história bíblica ser contada pela TV, seja contada por você. Seja um instrumento no culto doméstico na tua casa primeiro, e depois você vai lá para a escola dominical cantar para os seus alunos o que Deus falou lá dentro da sua sala, ou na copa com seus filhos. É o que é palpável para as crianças e para os adolescentes. Porque nós precisamos chegar primeiro com um conhecimento protetivo e bíblico. Porque qual o maior livro de proteção? A Bíblia. O ECA pode espremer, como diz o Dr. Guilherme Shelby, espreme o ECA que sai Bíblia. É a família, a sociedade e o Estado que cuida da criança. A criança não pode ser exposta àquilo que traz constrangimento ou vexame. É o que Jesus está falando. Não faça tropeçar uma criança. Uma criança pode se fazer tropeçar com palavras que são ditas contrárias àquilo que ela é. Quantas palavras vocês já ouviram? Coloque para mim aí, irmão da tecnologia, o poder das palavras, o vídeo, por favor. Para que você exemplifique, para que eu e você sejamos exemplificados daquilo que eu estou dizendo, do que pode fazer tropeçar uma criança, um adolescente e até um adulto. A gente vai fazer mais uma experiência, dessa vez com flores. A gente vai passar dias falando coisas boas para essa e ruins para essa. Depois a gente vai ver o resultado. Vamos começar então? Oi, flor, você tá bonita, seu cheiro tá bom. Agora vai falar aqui. Bobão, feia, peruqueira. Você é uma merda. Vou fazer oi, flor, bonitinha, boa, eu te amo. Tenha um mau dia, flor lazarenta, bundenta. Eu vou fazer uma música bem boa pra você, que eu gosto muito. Queen. Is this the real life? Is this just fantasy? E pra você, flor mardita, eu vou pôr uma música bem mardita pra você. Não me começa dizendo que não tem tempo pra mim. Eu gosto daquele garoto que vem fazendo assim. Florzinha bonita, você quer ser minha crush? Sua cremosinha, quer assistir um Harry Potter comigo? Sua jubiraca podre, cagou se viesse pra você. Você é maravilhoso, plantinha
é melhor que estrogonofe. Você quer comer minha Nutella? Ramelenta, você tem cheiro de sovaco, vaco de bunda, filhote de lombriga. Bom, pessoal, hoje faz 30 dias que a gente começou a experiência. E olha como que tá a planta que a gente falou coisas boas. Ela tá bonita, com flores cheirosas. Agora vamos ver a que a gente tratou mal. Olha, coitada. Ela tá seca, morrendo. Essa experiência é pra ver. Coitada dela. Diga não à violência. Tchau. Pode aplaudir, né? Uma criança fez uma experiência que eu levo sempre para onde eu vou, para mostrar o poder que a palavra tem sobre as flores. Imagina o que tem sobre as crianças, as pessoas. Olhe para mim, coloque a mão no seu coração e diga: Senhor, me ajude a vigiar nas minhas palavras, porque eu vou gerar vida e não morte. Eu vou gerar vida e não destruição. Eu vou gerar vida para a glória de Deus. Aleluia. E nós vamos dizer não a tudo aquilo que a atualidade quer trazer de destruição para as crianças e para os adolescentes da nossa nação. E aqui eu trouxe para vocês alguns pontos importantes sobre a erotização infantil na destruição da personalidade da criança. Uma criança que tem acesso a conteúdos eróticos, músicas, filmes, conversas, desenhos. E tanto, hoje nos desenhos nós temos diversos e diversos desenhos ensinando crianças a terem contato com pessoas do mesmo sexo, como se criança e adolescente, como se criança namorasse. E aí você vai aprender comigo algo muito importante: criança não namora nem de... Porque brincadeira de criança é coisa séria. Então, criança não namora nem de brincadeira. E nós precisamos instruir isso. A gente precisa falar o que é óbvio. A gente precisa trazer para a criança e para o adolescente aquilo que é óbvio. A gente tem que falar o que é óbvio para o nosso marido. Sim ou não, mulheres? Aí os maridos vão dizer: tia Kelly, mas eu também tenho que falar o que é óbvio para minha esposa. Sim! Porque nós somos humanos e a gente tem que ouvir o que é óbvio. Por que a gente tem que vir na igreja sempre para ouvir a palavra? Porque a gente tem que ouvir o que é óbvio, porque senão a gente se perde, a gente esquece. Quem está disposto a falar o que é óbvio para os seus alunos, para as suas crianças, sem falar assim: nossa, mas eu já te falei 10 vezes e você não ouve? Você vai dizer: filho, filha, senta aqui, porque eu vou inculcar. Nós vamos conversar andando pelo caminho, sentando, levantando, indo para a escola. É para isso que eu estou aqui. Eu vou levar a tua mensagem, Senhor, sem questionar, sem murmurar, mas com o amor do Senhor, porque eu quero ver frutificar o que eu estou servindo. Aleluia, eu não vou fazer morrer, eu vou fazer frutificar. Eu não vou fazer morrer, preste atenção. Porque se a gente serve de qualquer forma, ao invés da gente fazer frutificar, a gente mata. Mas Deus está nos trazendo para gerar vida, para gerar frutos incontáveis, deliciosos. E eu quero muita alegria na minha vida, porque quando eu vi ela chupando a cana, ai, que delícia! Né? Porque nós queremos isso, mas a realidade que nós estamos vivendo é outra, e a gente precisa entender o que é necessário fazer para mudar essa realidade. E aí, eu quero conversar com vocês mais um pouquinho como nós vamos defender essas crianças e esses adolescentes, levando eles até o grande eu sou, levando eles até o nosso maravilhoso Jesus, levando eles a conhecer Jesus não pelas palavras, mas pelas nossas atitudes, com paciência, com longanimidade, com benignidade, com bondade, com mansidão, com domínio. Quando errar, a gente vai pegar 50 quilos de perdão. Vai levar a semente, está levando semente do perdão em nome de Jesus, eu também estou levando. Porque a gente tem que vigiar diariamente, a gente precisa dizer: Deus nos ajuda, Senhor nos ajuda, porque eu quero ser mais parecido com o Senhor, e é assim que nós vamos salvar e defender as crianças da atualidade, dessas
tantas situações difíceis da atualidade, nós precisamos também lembrar e fazer cada vez mais o trabalho pela infância, defendendo o direito da criança aqui na terra, porque somos sal e luz. A Bíblia vem antes do ECA e Jesus já nos falou a sua prioridade, que é a infância. Para proteger e defender as crianças dos ataques da atualidade, nós precisamos entender a política e todas as esferas políticas da nossa nação. Olhe para mim. A espiritualidade da política precisa estar internalizada dentro dos defensores da infância. Tem muita gente pensando que política não tem nada a ver com o que é com a Bíblia, com a igreja. A igreja não tem nada a ver com corrupção, a igreja não tem nada a ver com o que é ruim, mas a igreja tem a ver com as decisões da nação, porque nós somos sal e nós somos luz. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando a Damares diz o que está acontecendo numa nação onde a maioria é cristã e o povo está totalmente vendo crianças morrendo diariamente, a defesa da infância começa comigo e com você. Quando a gente desperta, mudamos estatísticas. Quando a gente desperta, a gente muda a realidade da atualidade. Blumenau não mais será a mesma, porque está saindo daqui pessoas que servem e frutificam em defesa da infância da nossa nação. Aleluia! Nós precisamos entender sobre a legalização do aborto. Esse assunto é totalmente voltado para o departamento infantil. As nossas crianças e adolescentes precisam entender que o aborto é errado. Que quem tem o poder de dar a vida e tirar é o Deus. Olhe para mim, se na tua mesa não tem discussão sobre o aborto, seus alunos, seus filhos vão aprender na escola que pode, que deve, e que meu corpo, minhas regras. Olhe para mim, mas em casa eles estão aprendendo, o meu corpo é templo do Espírito Santo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Mas é sobre isso, está tudo interligado, está tudo conectado. Os nossos filhos precisam ter um conceito concreto do que eles são e de quem eles vão ser. Seus alunos vão ter conhecimento para que eles possam chegar na escola e ter discussões sobre esse tema. E eles se levantam com todos os seus argumentos científicos. Não vai precisar nem pegar a Bíblia. Porque nós precisamos e mostramos cada vez com as nossas realidades. Uma criança de 10 anos que vai abortar uma criança, ela não deixa de ter sofrido a violência, ela só faz agora ser uma mãe de um filho que nasceu morto. Olha a discussão de uma geração que está aí lutando, porque meu corpo, minhas regras. Mas não pensa naquela criança de 10 anos que sofreu ali uma violência junto com o outro também, que estava também sofrendo uma violência. Os dois estavam sofrendo uma violência. A discussão não está no contexto, a discussão está no aborto. Porque porque aqueles que são muito radicais são os pró-vida. Olhe para mim. Nós somos defensores da criança desde o ventre. Nós somos defensores da infância desde o ventre. E nós vamos discutir a todo momento como que uma criança de 13 anos e uma de 10 estava tendo relação sexual. Onde está a visão da igreja daquelas crianças? Onde está a visão dos pastores? Onde está a visão dos pais? Onde está a minha visão e a sua visão, que a gente não chegou primeiro naquela igreja? Vocês estão entendendo que o problema é nosso? Não jogue o problema na família, o problema é da sociedade, o problema é todo nosso, porque nós temos que levar o conhecimento. Deus está mostrando para a gente o problema. Vai valer a pena a gente continuar trabalhando, porque nós vamos chegar primeiro. Eu não vou entregar essas crianças na mão de Moloque. Amém? Você é defensor da infância, você vai chegar e levar o conhecimento, você vai abrir a visão das famílias, porque essa discussão faz parte também da proteção da infância. Legalização das drogas, mudança de sexo em crianças. Esses dias nós vimos uma discussão no Senado falando sobre crianças trans. Olhe para mim, não há nenhuma discriminação com pessoas que decidem na sua adultidade querer ser isso ou aquilo. Cada um tem a sua escolha, é se quiser. Nós tivemos aqui a aula pela manhã dizendo: se me amas, apacenta. Se é você que decide, é uma decisão você querer fazer a vontade de Deus ou não querer. É uma decisão você querer ir para o céu e não querer ir. É uma decisão nossa.
Agora, não mexam com as crianças, porque criança é criança. E é nós que vamos levantar a voz e dizer isso. Não se omita, igreja. Se levante em defesa daqueles que não podem se defender. Que as suas redes sociais sejam a voz da infância, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que Vocês sabiam que esse ano nós temos eleições? Quem sabia que esse ano nós temos eleições? Eleições de quê? Conselheiros tutelares. Aqui eu acredito que tem outros estados, né? Ou tem outros estados, tem Blumenau. Não, aqui tem outras cidades, tem Blumenau e mais 12. Todos os setores é uma cidade. Olha isso, gente. As 87 cidades têm conselhos tutelares, porque tem cidades que têm uma quantidade menor de habitantes, não vai ter uma sede do conselho, mas a maioria aqui, pelo menos uma sede do conselho tem, correto? A minha cidade tem 7 sedes do conselho, porque nós somos 630 mil habitantes. Aqui é 320, parece, Blumenau. Então, vocês têm, parece que 5 setores, né, de conselho tutelar, 5 regionais. 3? 5, 3. Eu acho que a cada 100 mil habitantes tem uma, então deve ter 3. Olha, que lindo. Então, muito bom. Então, 5 vezes 5, 25. Vocês têm 25 conselheiros tutelares para serem eleitos no dia 1º de outubro. Olhe para mim. E nós precisamos colocar todos os cristãos lá. Tia Keila, mas você é contra os outros que não são cristãos? Eu não sou contra eles, não. Mas nós podemos colocar os cristãos? Por que não? Sim ou não? Então, você não vai deixar de votar. Quem aqui nunca votou para conselheiro tutelar? Pode ser sincero e levante sua mão. Eu não tenho dúvida, que são muitos. Mas a partir de hoje, você nunca mais vai deixar de votar para a eleição de conselheiro tutelar, porque tem tudo a ver com a defesa da infância, tem tudo a ver com servir e frutificar. Quem está entendendo, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Então, nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que nós fazemos parte da defesa da infância de verdade, não é só de ouvir falar. Isso é muito importante. Trabalhar em todas as esferas da conscientização do respeito pela infância. Criança não namora nem de brincadeira. A criança precisa entender o seu desenvolvimento, o conhecimento do seu corpo, valorização, cuidado, higiene e percepção do seu corpo. Coloque para mim aí o vídeo, né, de uma criança. Eu acho que eu coloquei, criança não namora nem de brincadeira. Coloca para mim, por favor. Para vocês entenderem o que é uma criança que é instruída. O que é uma criança que tem uma mesa de diálogo. Eu ainda não abracei com essa criança, mas eu ainda quero abraçá-la. Porque quando eu recebi esse áudio, eu falei, que esperança me gera. Falou tudo, me explicou tudo. Volta um pouquinho. Você está gostando de mim. Entendo, criança. Tipo, me falou. Ela me falou tudo, me explicou tudo, sua prima. Você tá gostando de mim. Entendo, criança gosta uma da outra. Mas, tipo, não tá no momento certo da gente namorar. Tipo, nenhuma criança ainda está no momento certo. A gente não tá no momento ideal pra namorar. A gente nunca vai poder namorar praticamente. Enquanto a gente não crescer, né? Essa é a vida. Talvez, uma hora eu aceite. Mas enquanto eu vou ficar recusando. Se você me mandar de novo, eu posso até. Uma hora eu vou mudar de opinião. Uma hora eu vou, eu sei. Então, tchau. Beijo? Tchau. Beijo. Desculpa se eu te magoei. Desculpa. Pode aplaudir essa criança? Olha a gentileza. Olha a gentileza. É instruída sim ou não? Seus filhos serão instruídos no Senhor, debaixo da autoridade. Olhe para mim. E a instrução, ela é em amor, não é... Não, eu vou tomar seu celular porque você recebeu essa mensagem, essa menina está querendo namorar com você, então eu vou tirar seu celular. Olhe para mim. Conversa e fala, filho, que bom que você me contou, que você me falou. Vamos instruir, conversa com ela. Olha o que é. Eu imagino que a mãe dele falou assim, filho, você tem que conversar com ela e explicar que você não pode namorar. E olha a gentileza dele. Às vezes, um dia eu posso até aceitar. Mas agora não. Porque criança não. Nem
Palmas, 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 palmas. É sobre isso, é sobre isso. E ela é instruída, ela é trazida à reflexão, porque a criança precisa entender o porquê não. Ela precisa entender o porquê não. Como que é isso? Porque nós precisamos entender que para proteger uma geração, a gente precisa aprender como é que o cérebro dela funciona. E aí a gente vê que a criança aprende lendo, a criança aprende ouvindo, observando, vendo e ouvindo, mas ela aprende discutindo, conversando na mesa. A mesa repleta de diálogo. Mãe, mas por que é isso? Filho, é por causa disso e disso. Ah, não, mãe, mas eu não queria que fosse assim por causa disso e disso. Ah, filho, mas tem que ser assim, porque senão a gente perde nisso, nisso e nisso. E por eu te amar, eu quero que você tenha o conhecimento que é necessário, porque você é projeto de Deus, é um lindo especial que o Senhor tem para fazer acontecer os projetos dele nessa terra. Olhe para mim. A discussão dá trabalho, e às vezes a gente achou que a gente cresceu na época que quando a gente discutia com os pais, podia ser falta de... Então, cala a boca porque eu sou seu? Cala a boca porque eu sou seu pai ou eu sou sua mãe? Olhe para mim, hoje nós temos que mudar essa chave. É lógico que existem discussões que são totalmente desrespeitosas, e essas não vão gerar nenhum conhecimento. Mas uma discussão saudável é contrapor argumentos. E dentro de casa eles vão ser direcionados para o argumento correto. Se eles estiverem trazendo um argumento contrário aos valores, você já vai perceber, tem uma chavinha para ser virada. Tem joelho para ser dobrado especificamente por esse assunto. Quem está entendendo aí? Quem está virando chavinha, glorifica a Deus, glorifica a Deus. Porque há um tempo novo para uma geração de crianças e adolescentes na nossa cidade. 80 cidades sendo transformadas pelo conhecimento para gerar vida dentro da sua casa. Aleluia, para a glória de Deus. Meu tempo está acabando. E entender que a sexualidade é uma dimensão humana que envolve aspectos físicos, sociais, psicológicos. Educação sexual faz parte do processo de educação integral. Olhe para mim, educação sexual precisa fazer parte dos lares cristãos. Educação sexual precisa fazer parte da igreja do Senhor, para ensinar os pais, para ensinar as crianças. Quem está entendendo, dá um glória a Deus bem forte. Oh, aleluia! Porque nós precisamos entender que a sexualidade ela é gerada desde o ventre. Quando eu descubro se é menino ou menina, eu já começo a trabalhar a sexualidade na vida da minha criança. Quem está entendendo? Está claro para vocês? Sexualidade está interligado a tudo que me gera prazer ou desprazer. Sexualidade está interligada a tudo que envolve prazer ou desprazer. Então, a sexualidade está ligada a tudo na vida. Tá? Eu estava dando aula para os meninos. Eu sou capacitadora Claves Brasil, que eu ainda quero trazer o Claves para todos vocês aqui de Blumenau. 24 horas de aula sobre esse tema. Aqui eu estou pincelando. Olhe para mim. Eu estava aplicando as oficinas do Claves para as crianças da escola, e enquanto eu estava falando, eu falei para eles por que os seios, né, é uma parte íntima, e falando que o seio é parte íntima, porque Deus fez o seio da mulher para gerar leite, a gente tem glândulas que geram leite. Aí os meninos ouvindo eu falando assim, Deus é lindo! Deus é cheiroso. Papai do céu é fofo. Papai do céu fez tudo específico. Ele tem um objetivo para tudo. Por isso que ele tem um menino e a menina. E aí foi falando. Aí ela, chequei lá, eu amamentei 6 meses. O outro, eu amamentei 1 ano. Eu amamentei 2. Eu não amamentei. Minha mãe não deu leite, tadinha e tal. Aí uma mãe respondeu. A filha perguntou quanto tempo que ela amamentou. E ela falou assim, mãe, a senhora amamentou, quanto tempo eu amamentei? Ela disse, você amamentou 2 anos e você nasceu de parto cesárea. Eu não tinha perguntado do parto. Aí a criança falou, ainda estávamos online. E sempre que eu vou tratar esse tema, eu falo para os pais. Tem uma reunião anterior e eles participam. Online eu falei, vocês vão poder participar, mas fica fora da sala. Se os meninos estão no quarto, você fica fora, mas ouve o que a gente está falando. Porque quem ensina com respeito, todo mundo pode assistir, né? Quem ensina com respeito, todo mundo pode ver, os alunos podem gravar. Está entendendo? Se tem alguém que não quer que deixe gravar a aula, é porque tem alguma coisa errada acontecendo. Enfim, quando eu estava falando sobre isso, aí uma aluna perguntou para a mãe, uai, mãe, qual que é meu parto? Aí a mãe falou, o seu é normal. Aí eles, Shekeila, qual que é a diferença do parto normal para o cesárea? Falei, o parto cesárea é quando abre a barriga da mulher, e aí tira o neném e depois costura. E o normal? Eu só via os pais assim, na porta. O que será que ela vai falar, hein?
Como será que ela vai falar agora? Apertou. Eu falei, que linda a sua pergunta. Que extraordinário você ter essa dúvida. Papai do céu é tão lindo. Vocês já assistiram O Homem Elástico? Já assistiram aquele filme que tem uma mulher elástico também? Papai do céu é tão extraordinário que ele fez no corpo da mulher um buraquinho que ele é elástico. Gente, os pais começaram a ficar assim. Depois só bombou o grupo da escola. Tia Keila, de onde você tirou? Você é extraordinário. Meu Deus do céu, como que eu ia pensar nisso? Gente, a criança, ela só quer saber de onde ela veio. Ela precisa entender o que é verdade. A cegonha já morreu. Amém? Porque se a criança digita parto normal, ela vai ver coisas. Se ela digitar... Qualquer dúvida que ela digitar sexo, ela vai ver os vídeos mais visualizados e mais podres. Por isso, elas precisam ter uma mesa para poder perguntar. E a gente vai poder dizer, porque a criança não tem o olhar erótico. A criança tem o olhar sentimental. O erótico não está na infância. O erótico só entra na infância se estiver sendo abusada. Ou com conteúdos eróticos, ou tendo algum tipo de contato com esse tipo de violência. Quem está entendendo da glória a Deus? Por isso você vai ensinar com toda tranquilidade. Olhe para mim, entenda a espiritualidade disso. E conte como Deus é grandioso para os seus filhos também nesse contato entre o homem e a mulher. Porque não vai ser a escola o lugar onde eles vão ter esse acesso, vai ser dentro de casa. Com os valores e princípios que você acredita. Porque eles já vão chegar na escola com isso aqui na cabeça. Quando vier um conhecimento contrário àquilo que eles acreditam, eles vão ter um conceito já pré-estabelecido pela família. É aí que nós estamos errando. Eles estão chegando sem esse conhecimento. Quando o aluno chega assim, não, pai, mas não é isso, porque a minha professora falou que é isso, é porque ele não teve o primeiro conceito em casa. Porque se ele chegou com o primeiro conceito de casa na escola, ele vai falar para a professora, não é bem assim, não. Porque na minha casa, meu pai me ensinou assim, assim e assim. Então, por favor. Amém, igreja? Amém. Louvado seja Deus. Aprender que temos partes íntimas e ninguém pode brincar com essas partes. O nome correto. Desenvolver a compreensão de que os sentidos são janelas para o corpo. Identificar pessoas de confiança. Seus filhos precisam saber qual é a rede que ele pode confiar. Quais são as pessoas que ele pode confiar. Às vezes vão ter que tocar na parte íntima da criança, sim ou não? Quando? O médico ou para limpeza. Esse toque tem que ser rapidinho e de uma forma que não vá sentir dor. Amém, igreja? Tá claro para vocês? Vocês podem utilizar também o semáforo do toque. Isso aqui eu comprei com a Sol. Ela mandou para mim pela transportadora, porque ela faz o material dela, é extraordinário. Eu precisava muito, porque eu vou nas escolas para falar. Então, aqui você vai ensinar para as crianças sobre o semáforo do toque. Depois de você ter trago para elas conceitos, como o corpo é importante, higienização do corpo. Olha, gente, a proteção da infância, ela não é feita em um encontro da igreja. Ela é feita diariamente dentro de casa. Vocês falando com as crianças na hora do banho, na hora da conversa. Às vezes um tio chegou e deu um tapinha no bumbum do seu filho e da sua filha. E ele já vai entender que no bumbum, nas partes íntimas, ninguém pode brincar. E aí eu ouço crianças que foram ensinadas dizendo, tio, não mexe no meu bumbum, porque aqui é uma parte íntima e a gente não brinca com a parte íntima do outro. Amém? Mas precisa ser ensinado. Então, aqui é mais um método que você pode estar trabalhando. Semáforo do toque, vermelho, não pode tocar. Amarelo, tome cuidado, atenção. Verde, pode tocar. A boca é um lugar que pode tocar ou não pode brincar? Qual cor que vai acender? Opa, peraí. Vermelho. Agora, por que eu coloquei a boca primeiro? Meu tempo está acabando, mas é bem rapidinho. A boca é um local onde muitos pais dão beijo na boca da criança. Isso é totalmente errado. Não por... você é... Note aquele... Não, porque carinho de adulto é beijo na boca. Carinho de criança não é beijo na boca. Quem está entendendo? Beijo na boca é carinho de adulto, não é carinho de criança. Trabalhando a prevenção de abuso e exploração. Crianças que têm esse contato com o pai e com a mãe,
Com toda certeza, o abusador vai ter muito menos dificuldade de beijar na boca da criança. Já é algo que acontece. Ela não entendeu esse limite, precisa ser colocado dentro de casa. Tem famílias, eu trabalho em escolas, diversas famílias. Eu sento com os pais, falo, olha, eu não estou aqui para criticar você e nem a forma de você agir na sua casa, mas eu preciso transferir para você aquilo que eu trabalho. Não beije na boca do seu filho, porque ele não vai entender esse beijo somente sendo com você. Já é um carinho que ele vai acostumar. Quando o pai compreende a complexidade disso, ele fala, nossa, Keila, me desculpa, eu nunca imaginei, nunca mais eu faço isso, eu vou ensinar meu filho hoje à noite. Você entende que precisa só de instrução? O povo perece por falta de... Mas tem conhecimento saindo aqui, olha, está fervilhando conhecimento, né? Desde ontem nós estamos recebendo. Então, aqui a gente vai colocando na cabeça, pode fazer? Ah, muito bom. No braço? Ok. Na perna? Cuidado, atenção. Eu vou cumprimentar a tia Bica pegando na perna dela? Opa, peraí, é muito estranho isso, atenção. Aqui eu trouxe meu amiguinho para poder nadar, tá? Ele gosta de nadar e assim, ele não importa de usar sunguinha não, tá? Mas às vezes ele usa short também, mas eu trouxe ele de sunguinha, combinado? Combinado, pessoal? Ah, então tá bom. Não esquece que quando a gente vai nadar, tem gente que não gosta de usar a sunguinha, mas é importante pôr a sunga e depois põe o short, porque a sunga tem um tecido específico de mais proteção para as partes íntimas, combinado? E aí você vai ensinando esses conceitos fortalecedores para a criança. Aqui na barriga do menino, é um lugar que pode fazer carinho? Ah, vai acender o amarelo, será? Isso. E o pênis dos meninos? É um lugar que pode fazer carinho? Parabéns, vocês aprenderam direitinho vermelho. E aqui também tem a menina que vai também fazer a mesma coisa, e as meninas acrescentam o seio como parte íntima também, então tem aqui também o buraquinho do seio. Vocês têm esse material aqui da Sol, tá? Então, quem puder, mas quem não puder comprar o material, você pode imprimir, né, um material que fale sobre o semáforo, imprimir o corpo de uma criança e colar os adesivos de círculo para que possa... Não é por falta de material que você não vai ensinar. Combinado, igreja? Amém? Louvado seja Deus. Coloca para mim, irmão aí do som, a música, o vídeo O Poder do Amor. Para a gente finalizar. Crianças, adolescentes, jovens e irmãos. Vamos lembrar daquilo que é palpável, daquilo que é tocável, daquilo que é conexão afetiva que as nossas crianças e os nossos adolescentes precisam para que possam viver o sobrenatural. Para a gente finalizar. Criança chorando, problema. Papai desesperado. E agora, o que vai acontecer? Põe no desenho, vai, joga no desenho. Resolveu não. Já sei, agora coloca no FaceTime, a gente resolve, vai. Tecnologia. Tá pagando mico no supermercado. Mas nada resolve. Tem muitas crianças assim, desesperadas, pedindo socorro. Mas tem mamães e papais caindo ficha hoje. Vai chegar em casa e vai beijar muito. Vai chegar em casa, vai abraçar muito. Vai chegar em casa, vai profetizar bênção sobre seus filhos. Vai abrir a sua mesa como um lugar de aconchego e de acolhimento. Vai usar o que Deus te deu, seu corpo, sua vida, seus olhos, sua boca, seus ouvidos. Toda a conexão afetiva que Deus dá a você hoje, o Senhor vai fazer com que seja multiplicada sobre o seu lar. Porque nossas crianças e nossos adolescentes precisam do que é palpável, do que é conexão afetiva, para que possam viver e sentir o toque de Deus através de você. Aleluia! Saudade de casa, irmão do som. Existe alguém, existe um Deus maravilhoso que também veio como um homem. Ele veio como carne. Ele veio como alguém humano para que pudesse sentir as nossas dores. Para que pudesse estar conosco aqui na terra. Para que pudesse vencer o pecado e dizer: ei, igreja de Blumenau, eu venci o mundo e você também vai vencer. Só quem quer vencer os desafios da atualidade de defesa da infância, fica de pé, por favor.